Boa tarde, meus amores! Boa tarde, gente querida, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso Vida Melhor. Estamos começando, o programa está preparado com aquele amor, com aquele carinho e eu tenho certeza que você estará em ótima companhia. Eu começo agora e sigo com você até as 2h30 da tarde. Com a bênção de Deus, sentindo a presença dele, porque nada é por acaso, né? Ele tem nos presenteado com tesouros verdadeiros, que são convidados muito especiais, que vêm agregar valor aqui à nossa caminhada, à nossa experiência. A gente cada vez fica um pouquinho mais sábio. Não que a gente saiba de todas as coisas, porque toda a sabedoria vem de Deus, mas a gente vai aprendendo, né? Mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. A Bíblia fala sobre isso e eu te convido para me acompanhar nessa leitura agora. Em Mateus 6, o versículo 21 fala assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu gosto muito desse versículo, e são palavras de Jesus, e ele fala pra gente: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração, porque nos lembra que a gente precisa estar focado em Jesus, em Deus, né? Pensando nas coisas que vêm dele, que são pra ele. Mas só que muitas vezes a gente coloca outras coisas na frente. E às vezes a gente fala, mas tá tudo bem, né? Minha família é meu maior tesouro. Mas às vezes a gente deixa de praticar aquilo que a gente sabe, como por exemplo, a disciplina, aquele amor exigente que eu falo bastante, porque a gente fica focado naquela família ideal, quando a gente tem que estar focado em Deus e pedindo que Ele nos dê capacidade, nos dê sabedoria, nos ajude a fazer boas escolhas. A gente tem que fazer escolhas o tempo todo. Por isso, muitas vezes a gente vive angustiado, porque a angústia de escolher e saber se escolher o certo ou não, ela é genuína e ela está presente em qualquer ser humano. Mas quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, conecta o nosso coração a Deus, aí sim, a gente tem nosso maior tesouro. A gente falou outro dia mesmo sobre a gratidão, né? A Bíblia fala várias vezes sobre a gratidão, em tudo dai graças. E a gente aprendeu que agradecer significa conectar coração. E quando a gente agradece a Deus, a gente coloca o nosso coração em conexão ao coração de Deus. Tem que ser assim. Nosso coração com o coração de Deus e Ele ser o nosso maior tesouro. Porque dele vem todas as coisas e para ele são todas as coisas. E só com ele a vida fica cada vez melhor, tá bom? Ó, hoje a gente vai conversar sobre a importância do desapego. Tem muita gente que não consegue se desapegar de absolutamente nada, não consegue doar nada, não consegue vender nada, não consegue arrumar um armário, porque não consegue nem lidar com as coisas que tem lá guardadas como se elas fossem o maior tesouro da vida delas. A gente vai falar sobre isso do ponto de vista psicológico, pensando na sua saúde mental, tá bom? Aí, no artesanato, a gente vai fazer um puff, que eu fiquei apaixonada. Olha, lindo, 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 lindo. Barato, porque ele é feito com papelão. E ainda dá pra você fazer a composição de outras peças, como, por exemplo, um cachepô maravilhoso. Então não perca, porque esse eu tenho certeza que você vai amar aprender. Um bate-papo sobre o que todo empreendedor precisa saber sobre contratos. Talvez você fale assim, mas é que eu sou só uma artesã. Mas você empreende, vamos aprender sobre contrato. Eu sou chefe culinarista, vamos aprender, tá bom? A gente muitas vezes erra por falta de querer estudar um pouquinho. Então hoje a gente já traz a receitinha pronta pra você. Falando em receita, tem receita, e aí ao pé da letra, que é um bolo grego delicioso de laranja. Então fica comigo, porque a gente segue até 2h30 da tarde, você já viu que ficou muito conteúdo, né? E eu recebo, já para começarmos o programa, uma pessoa muito querida para a gente falar sobre apego. Você deve conhecer pessoas apegadas. Muitas vezes a gente também se apega a objetos, né? Roupa que a gente não usa mais, sentimentos como mágoas de relacionamentos passados. E, gente, esse apego pode nos levar a depender de coisas ou pessoas para nossa felicidade. Isso gera estresse, como eu falei ainda há pouco, gera ansiedade. E o novo ano está chegando, né? E a gente precisa lembrar que é um ótimo momento para a gente refletir sobre o que podemos deixar para trás. O desapego pode aliviar essa pressão, pode trazer mais leveza para as nossas vidas. E aí a gente vai aprender a explorar
como o desapego pode nos ajudar a viver melhor com a psicóloga Cíntia Roberta Conte. Seja bem-vinda. Nada. Hoje tá tudo Tudo bem? preto no branco. Exatamente. Vamos lá, sentar aqui. Vamos conversar. Cíntia, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu amo quando você vem. Acho que você é bem assertiva e nos ajuda muito, viu? Muito obrigada. Inclusive, muito obrigada pela sua parceria, pela sua amizade. Eu sou, assim, coração quentinho por ter você conosco aqui no Vida Melhor. Volte muito agora em Muito 2025, obrigada. que já tá aí. Eu tá que bom? agradeço. Vamos lá. Apego. Apego. Vamos pensar o que é o apego, né? O apego é tudo aquilo que eu quero para mim. E a partir desse momento que eu quero para mim, a gente pode ficar adoecido, porque todo apego, ele é um vínculo obsessivo. Isso é muito interessante a gente pensar. Todo apego é um vínculo obsessivo. Ou seja, quando eu gosto de alguma coisa, eu só gosto, eu tenho, eu seguro para mim, mas deixo ir. O apego, a partir do momento que eu falo, eu estou apegado a isso, já é um vínculo que não é saudável, já deixou o saudável de lado. E aí tem alguns níveis. Tem nível 1, nível 2, nível 3. Sendo o nível 1 mais leve, mais fácil de se desapegar, e o 3 é aquele que já realmente precisa de uma intervenção médica, de uma intervenção terapêutica, para a gente poder lidar. Então, o apego é esse vínculo. E por que a gente se vincula de uma forma obsessiva a alguma coisa? Porque geralmente tem 3 faltas. Falta de autoestima, falta de confiança e falta de fé. Então, pode perguntar para qualquer pessoa apegada, quando ela tem um apego. E aí, apegos pode ser por pessoas, pode ser por sentimentos, pode ser por coisas, pode ser por dinheiro. Deixa eu só lembrar, falta de autoestima, falta de Confiança. E falta de fé. Exato. E você disse que apego pode vir em níveis diferentes. Ele vai progressivamente aumentando ou não? Ele pode, dependendo de cada pessoa. Tem pessoas que já, por exemplo, entram num relacionamento, são super tranquilas, mas dentro de um relacionamento, a questão emocional de relação faz com que ela já entre no nível 3, por exemplo. Aí se torna obsessiva por aquela pessoa, pelas coisas que ela faz, se liga, não atende, fica doida. Então tem uma série de tipos. E tem aqueles que é mais leve, que eu vou até falar, você estava falando de Jesus, né? Jesus tem uma palavra que ele falava para os discípulos, Shalom. Shalom tem a ver com a paz que eu te dou. Mas estudando um pouquinho mais a fundo, essa paz vem de, eu não gostaria que na sua vida tivesse nada quebrado, nada faltando, nada faltando e... O último eu esqueci, vou lembrar já te falo. Mas só pra gente pensar, se você tá apegado, você é do nível 1, você já vai conseguir fazer esse exercício. Você adora porque eu venho dos exercícios da vida, Acho que a gente aprende muito exercitando, né? Então o exercício é assim, agora você vai fazer um pente fino na sua casa do seguinte, passou em casa, olhou, viu que tá quebrado, já separa pra dar. Tudo que está quebrado na nossa vida faz mal, Claudinha. Tudo, tudo. Então olhou, tem um copo que está trincado, joga fora, já põe na bolsinha para jogar fora. E dizem até alguns estudiosos que trabalham com energia quântica, né, que não deve nem doar esses objetos que estão quebrados, porque são coisas que realmente travam a energia para que a gente possa realmente fluir. Então, se você é do nível do apego leve, você vai conseguir fazer esse exercício. Se você já está no 2, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Uma roupa rasgada, uma roupa faltando botão. Se não dá para consertar, porque às vezes os botões são especiais, né, de cada roupa, doe. A produção está nos lembrando aqui que a outra parte é nada fora do lugar. Então, nada quebrado. Nada faltando. Nada faltando, nada fora do lugar. Obrigada, é isso mesmo, nada fora do lugar. Então, se a gente tiver com essas ordens, né? E aí eu vou falar também de organização, porque o apego está diretamente ligado à organização e a importância da gente se organizar para 2025, para a gente ter um ano maravilhoso. Então, se a gente não tiver nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado, com certeza o nosso ano pode fluir de uma forma maravilhosa. Aí, eu tenho que lembrar das pessoas, e principalmente das pessoas mais idosas, que acabam desenvolvendo um apego excessivo e alguns adquirindo uma síndrome que chama síndrome de Diógenes, né? E tornam-se acumuladoras. Me fala um pouquinho dessa patologia.
está ligado exatamente ao medo da perda. Por isso que qualquer tipo de apego, né, tem a ver com esses 3 pontos: falta de autoestima, falta de confiança e falta de fé. Porque quando a pessoa ela busca acumular, ela tem a necessidade de preencher algo que ela mesma não está conseguindo preencher dela mesma. Então, a falta de autoestima, o que é? Nada mais é do que eu preciso de você para me trazer alegria, eu preciso desse objeto para me trazer uma lembrança. E o idoso tem muito medo de perder a memória. Então, ele tem a sensação de que se eu tiver esse copo, eu vou lembrar quando meu neto me deu, quando a minha esposa que já faleceu estava presente. E aí começa e começa com poucas coisas. Eu começo juntando uma coisa, outra, aí eu começo a perceber que eu não consigo dar conta. E tem pessoas, Cláudia, que eu já atendi, que tinha metade do apartamento com caixas, que muitas coisas ela nem sabia o que tinha dentro daquelas caixas. A gente teve que fazer um exercício de ela abrir caixa por caixa para a gente começar esse trabalho. Porque é óbvio que quando eu acumulo, quando eu preciso de algo de fora para me fazer feliz dentro, está dizendo de um lugar onde eu não estou bem. Né? Tanto é que quando as pessoas chegam no consultório, eu sempre faço uma analogia com um guarda-roupa. Eu falo, você chegou com a alma, parece que está um guarda-roupa todo desorganizado. Por isso que o apego e a desorganização estão muito relacionados. Né? Então, porque a gente entra num consultório, às vezes, assim, não sei onde está nada, não sei quem eu sou, não sei minha personalidade, não sei o que é meu e o que é do outro, aonde eu me misturo, aonde eu tenho essa sensação de vazio e onde o apego acaba fazendo sentido. Então lembra sempre, o apego é como se eu quisesse algo que está fora, colocar dentro para eu ser feliz. Saber é importante. Agora, como é que a gente vai trabalhar? É que são elas, né? Talvez você esteja pensando, eu tô apegada. Isso que eu tô ouvindo já tá me dando um empurrãozinho para começar a organizar e desapegar. Mas você quer mais? Então, a gente daqui a pouquinho vai ter exercícios que a Cíntia Roberta Conte, com certeza, já preparou alguma coisa aí para te ajudar de forma mais pontual ainda, tá certo? E a gente precisa lidar com essa questão o quanto antes. O quanto antes. Percebeu que já está difícil soltar, porque senão a gente vira mesmo um adicto, né? O perigo do apego é a gente ficar mesmo numa obsessão tão grande que é como se fosse uma droga. Então a gente está falando de um assunto muito sério. Né? A gente às vezes brinca, tá pegado, não sei o quê, solta. Não, mas é verdade, pode levar até uma doença emocional ainda muito mais grave. Então a gente precisa ficar atento para... Então, assim, o primeiro passo de que eu não estou conseguindo soltar alguma coisa, não estou conseguindo desapegar, está muito difícil, começa a perceber que isso é uma rotina, né? É uma constante na sua vida, busque uma ajuda. Né? Muitas coisas através do conhecimento, da informação que você traz do seu programa, da pessoa só, nossa, sabe, não, nunca tinha pensado nisso, vou ficar atenta, já ajuda. Mas é o que eu falei, se estiver num nível 2 ou um nível 3, aí às vezes já está muito mais profundo, um profissional pode ajudar. Maravilha, você falou de 3 problemas que podem gerar esse apego. Falta de fé, todo dia eu falo aqui, né, que a gente precisa alimentar a fé, que realmente ela é muito pequenininha, Jesus compara um grão de mostarda, então a gente perde a fé se a gente não prestar atenção e não cultivar e não alimentar. Falta de confiança em si próprio. Si próprio, confiança no outro, aí abrange o tema um pouquinho mais, porque é aquela pessoa que é insegura, né? Então eu não confio em mim, mas também não confio em me entregar, não confio nas relações, não confio no mundo, enfim. E aí fica uma coisa grande e se eu tiver alguma coisa do meu lado, é quase um amuleto. Então eu vou voltar pra gente falar de como é que a gente consegue resgatar um pouco essa confiança e você falou que também falta de autoestima. Exato. Como é que a gente faz para ficar com uma autoestima mais elevada? Cíntia, deixamos aqui então um deverzinho de casa, né? Como é que a gente aumenta a nossa autoestima? A autoestima é sempre a forma que você olha para você mesmo. Então, eu preciso melhorar.
né? Então, eu gosto muito primeiro da Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, está escrito lá tantas coisas que a gente é para Deus, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus nos ama, nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Então, esse que é a fé que falta muitas vezes. Então, a gente poder acreditar que a gente é especial para Deus também, né? Então, isso é uma coisa. O outro ponto é a gente poder fazer uma lista de qualidades. E parece que é bobagem, mas tenta fazer aí na sua casa, porque às vezes a gente tem a sensação de que, uma listinha, eu vou escrever, vai fazer porque é o que vai te ajudar. Porque quando a gente escreve e vê, e aí você se implica no processo. Então, tem muita gente, quando a gente dá os treinamentos, Cláudia, que quando a gente divide, né? Põe as qualidades, põe os defeitos vêm fácil, vem uns 10. Aí as qualidades a gente tem mais dificuldade. Então faz uma lista com seus defeitos, com as suas qualidades, porque eu sempre falo, também é importante a gente olhar os nossos defeitos para ver o que a gente quer melhorar, né? E aí quando a gente junta defeito e qualidade, a gente está mais forte, não adianta a gente fingir que a gente não tem defeito. Então tudo isso é um processo para você poder acreditar mais em você, saber quem você e acreditar naquelas qualidades que são únicas suas. Isso é fundamental para a gente depois, porque com a autoestima bem, feliz, a gente se sente mais segura. Se sente segura para dizer não, se sente segura para as relações, se sente segura para pôr um basta nos nossos apegos, né? Então, por isso que tudo parte do autoconhecimento. Tudo parte de como você se vê, como você está feliz, que você falou ali, né? A atividade física, uma pessoa para ter autoestima, ela tem que fazer atividade física. A gente bate nessa tecla e às vezes as pessoas buscam um treinamento ou alguma coisa caríssima para fazer. Não precisa, vai no simples que vai dar bom. Eu costumo dizer que pequenas atitudes, né? Coisas boas que a gente faz pra gente mesmo todo dia, eu acho que vai melhorando. Então, acordei, tô baixo astral, tô chateada, arruma um armário, né? Escolhe uma música gostosa para você ouvir. Toma um banho gostoso, passa um creme, se não gostar um perfume. Faça algo para você, né? Faça um carinho em si próprio. Aí a alimentação, não é comer por comer, blá, 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 não. Prestando atenção, acho que isso tudo vai construindo na gente um senso gostoso de carinho, de autocarinho, né? Tem um filósofo que ele fala que a felicidade existe só no presente. E a nossa mente geralmente está ou no passado ou no futuro. Ou a gente está angustiado pensando no passado, ou a gente está ansioso pensando no futuro. E a gente não vive esse momento. Então, quando a gente para, a respiração é algo para te conectar com você mesma, né? Então, quando você para, você respira, quando você está comendo um prato, degustar aquela comida, não importa se foi você que fez, se é comida de ontem, se é uma comida, não importa, o importante é que a gente sente, que a gente agradeça e que a gente possa vivenciar e degustar. A gente tem perdido, né? A gente engole. Né? Quando eu falo de crenças limitantes, eu falo, a gente engole as crenças limitantes, a gente engole a comida, a gente engole sem pensar e sem saborear a vida. Então, isso é muito importante. Você falou ainda há pouco do apego, né? E o apego, eu acho que tem muito a ver também com o passado. Apesar de que tem gente que fala assim, que as pessoas mais idosas se apegam porque elas não querem sair daqui, da terra, elas querem continuar, uma forma de segurar a vida, né? Mas muito ligada ao passado, né? O que ela viveu, como você falou ainda há pouco, né? Com quem ela se relacionou. Então ela vai segurando as coisas que fizeram parte da história dela, né? Tem um conto, que eu não sei se é verdade ou não, que falam que os macacos da Indonésia, eles são pegos pelos caçadores, porque os caçadores fazem um buraco, colocam uma laranja quase do tamanho do buraco, e quando os macacos vão pegar a laranja, eles seguram e a mão fica maior, e eles tentam tirar e eles ficam atrapados, ficam presos ali, e obviamente o instinto de comer é maior do que pensar que eu preciso soltar, e eles são pegos, enfim. E aí, pensando e fazendo uma analogia com o apego, é a mesma questão, qual é a sua laranja, sabe? Faz um exercício aí na sua casa e escreve para você mesmo com o que eu estou apegado, porque eu posso estar apegado a alguma pessoa, eu posso estar apegado a algum rancor. Tem pessoas que são apegadas a histórias tristes. Passa 2 anos, 5 anos, 10 anos e a pessoa está lembrando daquela história. Desapega. Tem muitas mamães assistindo agora que perderam seus filhos. Eu não posso nem imaginar o tamanho da sua dor. É uma dor legítima, é uma saudade que eu entendo que só cresce. Mas a gente precisa viver, né? Cada um vai dar conta da sua própria vida. Não dá para ficar apegado nessa dor,
né? Eu posso transformar, né? Porque o apego é aquilo que me faz perder a vida. Literalmente, perder a esperança, perder a liberdade, perder a vontade de viver. Isso é apego. Agora, quando eu transformo, né? No caso que nem está falando da perda de um filho, que eu não imagino a dor qual que é, mas eu já atendi bastante casos assim, é transformar mesmo. Eu não preciso mais ficar apegado, eu posso viver e honrar a vida desse filho em vida, na minha própria vida. Isso vale para pai, mãe, marido, né? Qualquer Exatamente, perda. qualquer perda. Bom, aí a gente começou falando de autoestima, que aí já passou pela confiança, porque você falou que quando a gente alcança a autoestima, a gente tem mais confiança. E passamos E, pela obviamente, fé. fé. Né? Mas tem um outro exercício que eu sempre falo que andam de mãos juntos com o apego, que é a organização. Quanto mais organizado eu tiver, quanto mais dona da minha vida, quanto mais a rédea da minha vida eu tiver na minha mão, mais segurança eu tenho, mais fácil fica desapegar. Então eu dou um exercício no nosso curso que chama QCOOQQ. O que é isso? QCO, QQ. QCOQQ. QC, então a gente fala assim, você vai fazer um exercício e vai colocar aí qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, o que você quer organizar, seja na sua casa, seja na sua família, seja um projeto, seja na sua loja, o que você quer fazer. Você vai pensar assim, quando? Quando eu quero fazer? Para quando é esse projeto? Depois você vai pensar, como? Como que eu vou fazer? Depois onde? Aí você vai pensar nesses projetos. Eu quero fazer na minha loja, eu quero fazer na minha casa, eu quero arrumar o meu quarto. Depois você vai fazer o quê? O que eu preciso para colocar em prática o meu como? Sempre pensando na prática, Claudinha, sempre pensando como que eu vou fazer. E depois eu vou para o quem? Quem pode me ajudar? Porque isso é uma outra questão de quem não tem muita autoestima. Quem não tem muita autoestima se sente muito só e às vezes esquece de pedir ajuda. E ajuda é muito importante. Então, quem pode me ajudar? E por último, quanto? Quanto eu preciso investir de tempo, quanto eu preciso investir de dinheiro, quanto eu preciso dedicar, abrir mão um pouco dos meus afazeres para fazer aquilo. Se você conseguir responder, fazer um projeto, seu 2025 vai brilhar. Amei. Vou voltar daqui a 3 minutos. Tá joia. Perguntas e respostas, já com Cíntia Roberta Conte. Você que quer saber aí mais sobre esse assunto, você que está com alguma questão, você que não está entendendo a sua saúde mental de forma positiva, você acha assim, não, tem muita coisa que eu preciso... Manda pergunta. Lá no Vida Melhor Oficial, que é o nosso Instagram, você manda pergunta, nossa produção já coloca no visual e a Cíntia Roberta Conte responde já, tá certo? Você que mandou sua pergunta, segura aí. Se não mandou, manda porque dá tempo, lá no Vida Melhor Oficial, nosso Instagram. A Maria Cecília Ramos diz, boa tarde, como podemos desapegar das lembranças do passado? Isso tem um exercício sensacional. Você vai pegar as fotos, se você tiver algumas fotos ou se você tiver algumas memórias, você escreve. Sejam tristes, sejam felizes, enfim, ninguém quer desapegar do que é feliz. Então, eu imagino que a memória deve ser uma memória mais triste. Então, ou você pega a foto, ou você põe a sua lembrança no papel, escreve até acabar. Sabe quando você se sente assim, esgotei, pus todos os detalhes que eu podia e eu quero desapegar disso? Você vai dobrar e você pode queimar. Joia, bom exercício, hein? Como diferenciar sentimentos? O que é apego, amor e paixão? Ui, que boa pergunta. A paixão é aquele fogo que arde, né? Aquela coisa que a gente fica apaixonado e a paixão vem da palavra patologia. Né? Ou seja, a gente fica... É uma doença. A gente fica doente por 6, dizem os estudiosos de neurociência, que a gente fica doente por 6 a 8 meses. Por isso que a turma perde a cabeça. Exato, fica cego, faz loucura, vai de madrugada visitar, levar flores, aquelas coisas. Então, isso dura a paixão. O que é o amor? O amor é quando a gente tranquiliza a paixão. Então, o que acontece no consultório às vezes? Vai um casal querendo divórcio só porque a paixão baixou e agora está entrando no amor. Então, o amor é o quê? É a cumplicidade, é o pragmatismo, é estar junto, é dividir as tarefas do dia a dia, é poder encarar o cotidiano, né? Então, isso é o amor. O apego é aquela coisa assim, por exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa, eu fiquei apaixonada, eu acho que eu estou amando, mas eu não sei viver sem.
E o amor a gente pode viver sem, porque eu sempre falo, o amor que é o amor, ele liberta o outro. Se o outro quiser ir, ele tem a liberdade de ir, mas por opção ele fica. Né? E o apego é quando eu não deixo o outro ir de jeito nenhum. E é muito interessante, eu já encontrei amigas apegadas por pessoas ruins. E eu dava uns chacoalhões, tipo, amiga, presta atenção, você realmente quer essa pessoa que te fez mal, que te maltratou, que fez você sofrer tanto e que vai continuar fazendo, né? E a pessoa fica cega. Fica cega. E aí, esse é um caso talvez um pouco mais elevado, aqueles que eu falei 2, 3, porque muitas vezes tem um link com o passado. Por mais que a gente saiba que a gente está sofrendo, mas é o conhecido. Eu já passei isso lá atrás, já passei na infância, eu já vivenciei alguma situação, já senti aquela sensação que eu estou sentindo hoje na infância e eu só fico linkada porque eu conheço esse local. Então, esses são os apegos que eu falo que precisa de um tratamento maior. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Deixa eu virar aqui, produção, por favor, agora. Elisa Pereira, olá, boa tarde, sou apaixonada por leitura e compro muitos livros. Sempre que termino um livro, sinto uma dificuldade enorme em me desfazer dele. E isso acabou resultando em uma grande acumulação de livros e estou ficando sem espaço para guardá-los. Como posso lidar com isso? Livros são encantadores sempre, né? Porque sempre que a gente termina um livro, a gente tem um aprendizado. Então, é colocar mais valor no aprendizado, no encantamento da história, que já está aqui, está guardado, e poder presentear. Que coisa mais linda quando a gente pode presentear aquilo que nos fez bem, né? Então, eu li, sendo que você está sem espaço, porque eu também tenho alguns livros guardados, não vou mentir. Mas quando a gente fez bem pra gente, eu posso doar, e aproveita que é Natal agora, faz essa boa ação. Isso é muito legal, doar. E tem tanta gente que ama e que gostaria e que não tem como comprar, né? Ou trocar, né, Clau? Ou trocar. Hoje também se fala muito dessa troca, né? Perfeito. Obrigada pela sua pergunta, viu, Elisa? Próxima pergunta da Josefa. Perdi meu filho tem 2 anos, mas não consigo jogar as coisas dele fora. O quarto dele ainda tem tudo dele. Qual o primeiro passo que devo tomar? Ui, que pergunta difícil. Eu penso que até para você poder se libertar, vendo o que tem menos sentido no quarto para você. Ir devagarzinho, de novo, e doando, fazendo uma outra pessoa feliz, né? Como as pessoas que doam órgãos, a gente percebe que a família fica feliz porque outras pessoas estão felizes. Então, começar do pequeno e depois ir para o maior, e o maior, você vai vendo que outras pessoas estão ficando felizes também, vai ficar mais fácil. Ok. Obrigada, Josefa. Talvez mais força, tranquila. receba um abraço bem forte. Tamo juntas, tá bom? Isa Magalhães, boa tarde. Como deixar de ser acumuladora? Às vezes, então, é o que eu falei, depende do nível que você tiver. Mas se você for uma acumuladora só de coisas, um bom exercício é começar a olhar as suas coisas que você tem e ver se faz sentido. Porque às vezes a gente acumula coisas que já não faz sentido. Faz aquele exercício que eu falei, tá quebrado, tá faltando alguma coisa, tá tirando o espaço da sua casa, tá deixando essa casa desorganizada, começa a te desapegar, porque isso com certeza está fazendo mais mal do que bem. Ó, tem uma coisa que eu aprendi, não faz muito tempo, mas que faz muito sentido. Às vezes eu fico com muita roupa e aí eu falo, ai, mas essa roupa, algumas roupas, elas trazem à nossa lembrança uma pessoa que a gente já foi e que a gente tem dificuldade de deixar ir, né? Porque a gente vai mudando ao longo da nossa vida, da nossa história. Mas a gente precisa lembrar que a pessoa que a gente já foi um dia, ela foi sendo transformada e que a gente é outra, graças a tudo que a gente viveu. Mas assim, não adianta ficar guardando uma coisa que não faz mais sentido, que não faz mais parte de quem a gente é, né? E eu gosto de me desapegar com a ajuda de alguém. Pode ser uma amiga, pode ser alguém que trabalhe com você, pode ser uma organizadora de espaços, alguém imparcial que vai falar assim, você fala, isso aqui, não, doa, não tem mais sentido. Isso, você, sabe assim, alguém para te dar um apoio, porque às vezes sozinha você não consegue mesmo. É verdade. Por que a gente não consegue sozinha e quando tem alguém a gente consegue?
Porque a gente está mais apegado à história. O outro que está vendo não sabe do seu apego. Então ele vai olhar e vai falar, ai, não combina mesmo, pode dar. E a gente tem a nossa história, por isso que é o que você está falando. Então agora né? eu estou entendendo que eu sou mais apegada à minha própria história do que eu mesmo imagino. Né? Joia. Silvânia Ferreira. Olá, me chamo Silvânia. Sou muito apegada a coisas da minha mãe, que já é falecida. Meus irmãos falam em vender a casa que era dela. Isso me faz sofrer. Como posso me desapegar? Vendo qual o benefício que você pode ter com isso. Né? A gente está falando de uma casa, a gente está falando disso de novo, da história, né? Mas essa casa ela pode ser dividida, vendida, trazer benefícios para a família. E aí eu posso desapegar sabendo que... Porque assim, a casa pode não estar mais lá, pode virar um prédio, enfim, qualquer coisa. Mas a casa está aqui dentro. A gente não pode esquecer que essas lembranças estão dentro de nós. Então, qualquer hora que a gente puxar na memória, você vai lembrar. E o exercício melhor, assim, lembre de coisas boas. Né? Lembre daquilo que trouxe felicidade para você. Não fique apegado às coisas ruins, mas as lembranças boas a gente pode trazer com a gente e é o que vai fazer a gente desapegar do material. Até porque a gente não vai levar o material para lugar nenhum, né, gente? Obrigada, Silvânia. Próxima pergunta da Melissa. Boa tarde. Por onde começar para melhorar? De um autoconhecimento, sempre. Sempre é o melhor começo. Aí quem pode, terapia com essa maravilhosa aqui. É só olhar para dentro, né? É o primeiro lugar para a gente ter paz, para a gente estar tranquila, é saber quem eu sou, é estar segura daquilo que eu sou, quais são meus princípios, valores e qual a minha personalidade. Você tendo isso muito claro, a sua vida já melhora muito. Maravilha. Obrigada, Melissa. E a Maria Cecília pergunta como podemos desapegar das lembranças do passado? A minha pergunta é por que a gente precisa desapegar das lembranças, né? Eu penso que assim, é o que você falou, as lembranças tornaram você quem você é hoje. Então, assim, agora você ficar lá para mim, eu estou vivendo todo o tempo, eu acordo de manhã pensando no passado, eu durmo pensando no passado, isso é ruim. Mas a gente, às vezes, ir lá e lembrar, muitas vezes se foi uma situação ruim, é pensar o que eu aprendi dessa situação para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, tem situações que eu sempre falo, talvez a gente não precise abrir mão da lembrança, porque não tem... Se Deus quisesse que a gente esquecesse algumas coisas, a gente viveria e esqueceria automaticamente. Então, se ela está lá, ela ainda tem um sentido para você. Busque ver que sentido é esse, talvez seja de aprendizado. Eu sempre fico pensando assim, quando a gente vai ficando bem velhinho, é benéfico ou maléfico, por exemplo, olhar todas as fotos de tudo que a gente já viveu, ficar olhando foto dos filhos quando eram pequenininhos, dos amigos que passaram pela nossa vida. Isso faz mais bem ou faz mais mal? Tudo na vida, Cláudia, tem a ver com a quantidade. Então, se eu, uma tarde de domingo, abro para ver com a família, então, ok. Se todos os dias, entende? É que nem a diferença da cura do veneno e da cura de um remédio. Está na dosagem. A mesma coisa para nossa alma. Tudo está na dosagem. Se eu estou muito olhando todos os dias, toda hora, aquilo vai fazer mal, aquilo é um veneno. Agora, se é um domingo que está a família toda, que eu quero dar uma olhadinha, deixar uma foto de um netinho na cabeceira, tá tudo bem. Não, eu sou de uma geração que a gente tinha muito álbum. Você também tem? Eu tenho um monte de álbum de fotografia, não dá nem tempo de abrir aquilo e olhar. Mas eu sempre fico com a ilusão de que um dia eu vou estar bem velhinha, eu vou sentar na sala e vou ficar olhando tudo que a gente já fez, construiu, viveu. Aí fico pensando assim, será que isso vai fazer bem ou vai fazer mal, vai dar mais saudade? Eu acho que vai dar saudade, vai dar né? saudade. Óbvio. Eu acho que vai dar saudade. Mas por que o idoso geralmente tem essa tendência? Primeiro porque eles odeiam o celular, que é onde a gente tem as fotos hoje. Gente, mas vamos combinar que tem criança que nunca viu uma foto impressa dela, né? Acha que, eu não tenho uma foto. Tá tudo no celular, ninguém imprime, depois vai tudo para a nuvem, depois ninguém acessa o computador para ver. A gente tira 500 milhões de fotos, não sei às vezes para quê. Exato, não é? Exato. Então, eles querem pegar aquilo e olhar. E onde fica essa nuvem? Vamos ver essa pergunta aqui. Mônica Eufrásio, boa tarde. Preciso desapegar de um amor que já não me faz bem. Já disse tudo.
não te faz bem. E aí, como é que a gente desapega? Aí é um caso mais radical que eu falo, né? É não ficar ouvindo música, porque música é algo que mexe muito com as nossas memórias. Se a gente pensar no paciente com Alzheimer, ele pode esquecer o nome da filha, ele pode esquecer o filho, mas se você colocar uma música, porque tem uma parte do cérebro que tem que capta, ele vai lembrar a música quase inteira. Então, música é algo que quando a gente quer esquecer um amor, a gente não ouve mais as músicas que a gente ouvia com ele, ou para pensar nele, ou qualquer coisa. Então, música é algo que você tem que cortar da sua vida. E ir viver, vai fazer, chama uma amiga, vai passear, enche a sua agenda. Nesse momento é saudável encher a agenda com tarefas, né? Então, assim que a gente aprende a desapegar de um amor. E falar do quanto essa pessoa nos fez mal, por exemplo, para algumas pessoas, obviamente não ficar o tempo inteiro nessa ladainha, mas algumas pessoas até de confiança, ou pessoas que você talvez nunca mais vai encontrar. Isso ajuda a esquecer? Ajuda, porque Freud fala que a cura vem pela fala. Né? Então, cada vez que a gente fala, mas a gente também precisa ter a consciência e o entendimento de que eu estou falando para colocar para fora. Porque se eu colocar para fora, mas depois eu trazer para dentro de novo, não funciona. Então, fale para se liberar. Como faço para elevar a autoestima após uma doença que vejo concomitante com a perda dos pais? Ana Rita Reis. Eu acho que ela tá com uma doença que talvez tenha relação com a perda dos pais? Não sei, ou ela tá doente e perdeu os pais agora? Difícil, mas acho que nós falamos algumas coisas, né? Sempre olhar para você, eu não sei que doença é, a gente não sabe o quanto impossibilitada ela está, mas o fato é atividade física, uma boa alimentação, fazer atividade de respiração. A gente pensa que é tão bobo. Se você fizer 2 ou 3 vezes no dia, sentar, respirar, se conectar com o presente, isso acalma a alma, diminui a ansiedade, vai te trazer para aqui agora e vai ser libertador para você. Maravilha. Olha, a Cíntia Roberta Conte, psicóloga, coach, ela pode cuidar de você. E ela tem livro também, ela tá lá no Menopausa _on, para as mulheres em menopausa, climatério, você que tá aí nessa fase, aproveite. Ou no Roberta Conte Psicoach. Entra no Instagram, porque ela tá sempre mandando bastante conteúdo lá, tá? Se quiser marcar uma consulta, o WhatsApp é o 119 45 39 91 82. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigada, amei te receber. Tudo de bom e até a próxima, viu? Vou pra cozinha pra gente fazer esse bolo de laranja que tá lindo. Olha, todo enfeitado até com flor. Meu Deus do céu. Paty Figueiredo. Doce de mãe, essa querida aqui é um doce. Ela faz de tudo, tá? Mas a confeitaria eu sei que é a sua grande paixão, não é? Esse é um bolo que não é confeitado, mas se você quer coisas confeitadas, ela faz também. Mas também faz os salgados. Hoje em dia você está com uma cozinha bem completa, né, Paty? Graças a Deus, Cláudia. Que bom. A gastronomia abriu portas pra gente. A gente fez acabou de montar em 2024 uma cozinha bem grande e tá saindo o nosso e-book. Já para o ano que vem. Bora, gente, vamos aprender. Eu tô olhando isso aqui e tô meio assim, o que é isso? Ah, é o segredo do nosso bolo. Me conta. Massa filo. Massa filo? Massa Que filo. máximo, gente. Bora, quero aprender a fazer esse Vamos? bolo. Vamos começar. A massa filo é essa massa bem fininha, tá? E nós vamos usá-la para ser a massa do nosso bolo. Tá? E aí ela aqui já está descongelada. Ela está descongelada e nós vamos cortar essa massa assim, ó, com a faca mesmo, bem fininho, tiras bem finas, tá? Eu só vou cortar para demonstrar aqui. Cortei dessas tiras bem finas assim, ó. Ó. Eu levo para a assadeira, uma assadeira comum. Revisto a assadeira com papel manteiga, tá? Como tá ali. Como tá aqui. Levo para essa assadeira e deixo essa massa a filo aqui durante 18 minutos no forno a 150 graus. Ela vai sair desse jeitinho, ó. Ó o barulhinho, crocante. Ela vai sair assim. 18 minutos, 150 graus. Ela vai secar, ela não vai assar, tá? Depois disso eu coloco ela para descansar e começo a montar o bolo. Então a gente vai montar o bolo agora. Show. Tá? Deixa eu passar isso para cá. Diferente, hein, gente? Olha. E aí a nossa montagem também, muito prática, a gente pode fazer tudo na mão, tá?
Primeira coisa que nós vamos fazer é o açúcar. Vou falar a quantidade para vocês. Ela botou tudo em gramas, tá? 214 gramas de açúcar. 2 xícaras e meia. 2 xícaras e meia, tá? Tá? Raspas de meia laranja. E aqui já começa um pouquinho de técnica diferente, Clau. Açúcar e laranja. Eu preciso misturar com as mãos. Porque a casca da laranja tem óleo. Então eu quero aromatizar O açúcar. E quero transferir o óleo da casca para o açúcar. Tá? Então, olha o cheirinho que já começa. Tá já subindo aqui. E é uma delícia, né? Fiz esse processo, não preciso demorar muito, tá? Eu venho com óleo. O óleo que eu tô... Esse óleo é mais encorpado, tá dando pra perceber? Esse óleo aqui é o óleo de algodão. Ele é específico para a confeitaria. Tá? Então eu trago. Mas se você não tiver o óleo de algodão, hoje em dia já tem nos mercados óleos para doces, tá? Se não tiver, não tem problema. Eu acho que tá faltando óleo de algodão. Ah, não, a massa é a de baixo, em cima é a calda. Isso, em cima é a calda. Tá. Então, A gente vai fazer a massa, daqui a pouco a gente faz a tá calda. uma xícara também. Isso. 4 ovos. Eu tô colocando tudo junto, viu? Tá. Ó, 4 ovos. O meu iogurte grego. Iogurte grego. Que vai o sal. Ó, se você tem uma balancinha, e balancinha, gente, é um investimento bom, não é caro, é baratinho. E você vai fazer a receita bem perfeitinha, tá? 227 gramas de massa filo, 214 gramas de açúcar, raspas de meia laranja, 240 gramas de iogurte grego integral, 1 xícara de óleo neutro, Isso. 4 ovos grandes, 1 colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal. Já tá tudo aqui. Olha como é que fica um creme, tá? O meu fermento é o último, eu vou colocar ele agora. Tá? Misturei todos os ingredientes, agora eu entro com a minha massa. Tá? Então, eu vou colocando a massa filo aqui aos poucos. Ó. Eu vou incorporando a massa a esse creme. Que demais, hein? Onde você aprendeu a fazer essa receita? Essa receita já é uma receita antiga, Cláudia. É uma receita antiga. Muito joia. Sabe aqueles livros de avó e de mãe bem antigos? Então, a gente vai incorporar aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim. Uma massa bem bonita. É preciso incorporar toda a massa. Isso aqui é primordial, tá, gente? Você pode ir quebrando assim, não tem problema. Não tem problema. E agora, nós vamos passar para uma assadeira. Já tô curiosa com esse bolo. Vai ficar com textura? Vai ficar com textura, Cláudia. Legal, hein? E aí, quando terminar aqui, a gente vai explicar o segredo da calda. Porque a calda também tem um segredinho, tá? Eu coloco na assadeira aos poucos. Eu não coloco de uma vez só. Porque eu vou assentá-la aqui, ó. A minha massa. É muito importante, essa assadeira aqui, ela aqui deve ter uns 15 centímetros, tá? Esse bolo, essa quantidade, dá 2 assadeiras de 15, tá, gente? Se você tiver uma de 30, vai dar uma de 30, tá? Tô dividindo em 2 aqui, porque a gente não pode esquecer que tem fermento. Então, tá baixinho assim, né? Vai crescer, tá? Cuidado com a sua boca. Boa. Vamos levar para o forno, 150 graus, 50 minutos de forno. Tá. Bem lentinho, tá?
A gente está acostumado a fazer bolo em 180, esse 150 graus. É o mais baixinho que você tiver aí. 150 graus. Difícil ter menor que isso. Aí a gente vai pra calda. Vamos pra calda. Que panela linda é essa, gente? Ai, eu amei. Rosa. Um rosa antigo, chique. Vamos fazer essa calda. Suco de meia xícara de suco de laranja. Você vai colocar, vou colocar meia aqui. Essa calda é bem aromática. Imagina, já tá subindo esse cheiro, ainda nem esquentou, imagina ela. Ela é bem aromática. Fogo desligado. Açúcar cristal. O demerara, né? Esse é demerara, não é? Demerara, perdão. Açúcar demerara. Eu tô colocando o demerara, na receita original, ela usa o refinado, mas eu achei muito doce. Ah. Então eu tô trocando pelo demerara, tá? Misturei todos os ingredientes. Posso ligar pra você? É isso que eu ia te pedir agora. Misturei todos os ingredientes, a gente liga. Tá ótimo. Na verdade, não tá como eu Posso trazer gostaria. pra cá, quer? É. Eu trago pra cá. Nossa, Pronto. deixa eu ver. Foi, melhorou. Foi? Agora Tá tá no máximo. E aí, nós vamos aromatizar a nossa calda. Canela, louro e cravo. Bom, agora vai ficar cheiroso demais aqui. E as cascas da laranja. Aí, Acabou. vai deixar Só dissolver o ferver. açúcar. Só dissolver o açúcar. Só Vou dar um recado e volto Tá já. ótimo. Só sentindo esse cheirinho. Patrícia Figueiredo, doce de mãe, fazendo bolo grego de laranja. Esse bolo diferentão, feito com massa filo. Coisa mais linda, não é, gente? Como é que estamos aí de calda? Já Caldinha derreteu o pronta, açúcar? já derreteu. Ó, Gente, olha que carinho que eu vou receber agora. Um café coado de coador, feito na hora. Chique isso, hein? ó, a caldinha como é que fica, Tá. tá? E aí, você vai consumir ela fria, tá? Eu já trouxe uma aqui. Coloca no bolo fria. Coloca no bolo fria, Joia. tá? Aí aqui, ó, eu vou botar uma caldinha. Esse ainda não tá com calda. Não tá. Olha como ele sai brilhante do forno. Olha que bonito. Aí vou botar a caldinha pra você. Gente, esse é um bolo de 1 milhão, né? Olha. Um bolo chique, né, gente? Com flor e tudo. Deixa eu mostrar desse lado assim. Olha isso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cafezinho. Agora, olha esse cafezinho. Olha essa xícara, gente. Olha esse pires. Trouxe especialmente pra você, minha coleção. Meu pai do céu, coisa mais linda. Prontinho. Peraí que eu vou fazer assim, abaixar aqui. Olha que lindo. Olha. Olha isso. Ah, muito lindo. Primeiro bolo, para não alterar o sabor. Esse bolo aqui grego, de laranja, da chefe Patrícia Figueiredo. Olha esse bolo, ele é todo molhadinho. Todo molhadinho. Olha isso. Quem tá com água na boca? Meu Deus. Meu Deus do céu. É surpreendente. Surpreendente. Nossa. Lembrei do meu pai, ele ia amar esse bolo. Pai, eu vou fazer pra você. Olha. Minha nossa. Que bolo bom. Que bolo bom. Nossa. Não dá vontade de parar. Provar esse cafezinho. Gente, que bolo é esse? Trouxe um café arábico de torra suave, justamente para harmonizar com o seu bolo. Chique, né? E harmonizou, viu? Harmonizou. Nossa, que delícia. A calda, como é? Eu fui para outro lugar, assim. Me lembra muito alguns sabores do Oriente. Isso. E olha, é sensacional. Ai, gente, queria que todo mundo provasse. Meninas, vocês, por favor, venham aqui depois provar. Meninos também.
porque é divino. Vou falar pra você. Encomenda. Você faz? Faço pra encomenda. Encomenda com ela. Doce de mãe oficial no Insta e no Face. Doce de mãe, eu demudo, tá? Oficial. Pelo WhatsApp você fala, quero esse bolo. 11 9 5116 6008. 11 9 5116 6008. Você arrasou. Acho que eu nunca comi um bolo tão bom. Ai, Muito obrigada. Parabéns mesmo. Que delícia. Quem tá aqui? Sabrina Neublum. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou apaixonada pela peça que você vai ensinar a gente a fazer. Não é? Eu tô Coisa também. maravilhosa. Olha esse cachepô. Eu tô apaixonada. Clau, e barato. Dá coisa trabalho, mas é gostoso. A hora que pega o jeito de fazer a trancinha, é super legal. Ah, porque são tranças São de papelão. De papel craft, Clau. Eu não trouxe Ah, o rolo papel aqui, craft, que é um ó. rolo... Eu comprei um rolo grande, né? Aham. Mas um rolo grande, eu paguei R$60. E assim, eu usei menos que um terço pra fazer tudo isso que eu fiz. Olha que você fez aqui um descanso, Descanso, esse e cachepô o... e um puff. Uhum, E usou um terço do um terço rolo. do rolo, que eu paguei R$60. Muito barato. Mas qual foi a estrutura que você usou aqui nesse Isso é um puff, Clau, um puff, Tipo um puff velho. puff velho. Tá. É um puff velho que era meu, tava rasgado. Ah, eu tenho imagens? Tenho? Deixa eu ver, eu quero ver. Você tem imagens do puff velho, é isso? Do puff velho quando eu comecei a fazer Ai, quero ele, ver. Clau. Ó, Ai, aqueles olha puffs lá, quadradinhos. Ele tava rasgadinho. Velho! E eu assim, eu vou encapar, vou... Quando surgiu a oportunidade, eu falei, excelente pra quem quer fazer alguma coisa em casa Amei. e aproveitar. Amei, muito lindo. Show. Ó. Aí me conta, você cortou... Cortei tira. Então é assim. De quantos centímetros? Deve ter uns 4 essa, Uns mas não 4, tem regra, né? viu, Clau? É. Tá. Eu cortei, como eu peguei o rolão, eu já serrei esse rolo, mas a pessoa pode puxar o papel e Como cortar é que você as fez tiras. pra cortar mais fácil? Eu fui com a serra tico-tico, não, aquela serra amarela, Ah. e serrei, fui serrando o rolo inteiro. Dá certo assim? Deu super certo. Já sai Ele a tira? fica, ó, ficou meio picadinho assim, Aham. mas aí, gente, ó, tá aqui com os papéis, é só, ó, amassar assim, ó. Legal de fazer assim, cara. Bota um monte de tira do seu lado, vai assistindo a Vida Melhor e vai trançando. Perfeito. E assim, quando eu comecei, o que eu achei legal é assim, ó. Por exemplo, aqui rasgou, mas depois você pode vir com... Ó, se eu soltar aqui, depois eu venho com a cola, colo. E a hora que eu tranço, gente, não aparece nada, nada, nada. Eu vou mostrar. Ah, se quiser fazer tudo assim, ó. Tá. Só fez assim, desamassou. Porque a gente só precisa quebrar a fibra do papel pra dar essa carinha de corda, tá? Muito Venho aqui. Inicialmente, a gente, assim, eu ia fazer um puff feito com, ó, pingo de cola quente. Se quiser, não tem o cola quente, dá pra grampear? Dá pra grampear, mas é que a cola quente vai ser útil pra gente fazer qualquer tipo de produto. É, depois também você vai trançando ali, vai ficando mais fácil, né? Ô, Clá, olha esse daqui, ó. Esse daí pode ser um porta-panela. Eu pensei, pode ser um porta-panela, né? Aham. Se for menor, pode ser um porta-copo. Se É, for pensei- maior, pode ser um suplá. É. E aí, não tem aquelas composições que fazem na parede? Aham. Um de cada tamanho. Legal. Eu adorei. Eu gostei também. Gente, eu vou te falar, se você tiver bom gosto... não tenho muito. Dá uma olhadinha lá no Insta da Sabrina, conversa com ela. Tem hoje muita coisa pra gente olhar e se inspirar. Você faz peças lindas gastando quase nada. Nada, nada. Ó, Esse aqui, esse você que fez também? também, Clau. Gente, olha que lindeza. Isso é uma luminária, né? Essa Não é fofa? E Meu de papel Deus. vegetal, Clau. papel vegetal, você vai fazer pra gente. Eu volto. Só convidar que eu volto. Volta. Nossa, queremos aprender urgente. Coisa mais linda. Tô apaixonada aqui. Clau, aqui o esquema é igual de trança de cabelo. Cuidado, só precisando se queimar com a cola que Tá. tá aí. Igual de trança de cabelo. Mesma coisa. Tá. Vai, passa por trás, ou pela frente Quebra ou por fácil trás. ou não? Quebra fácil. Deixa eu Então tentar tem que fazer. dar uma amassadinha. Tá, Dá então uma uma pra lá, amassadinha. outra pra cá. Uma pra lá, outra pra cá. Isso. O ideal Preciso é apertar ou não? pode apertando. Tá, posso ir apertando Não tem posso ir ré. laçando? Então, pode.
Não tem regra, eu prefiro mais apertadinho, mas eu também não... Quando eu fiz muito apertadinho, ficou muito durinha pra trançar. Então pode ser um mais ou menos, sabe? Aí se, por exemplo, rasgar... Rasgou. A gente vai lá com a cola. Ah, Vem com a cola aqui, ó. colou. Colou. A hora que... Aí dá uma amassadinha. Vai amassando. O amassando é aqui, ó. Tipo, a hora que você vai trançar, já dá uma quebrada na fibra. Vai de novo. Uhum. Legal. E vai fazendo. Aí, quando eu fui fazer o puff, eu já fui trançando. Eu não tenho paciência, por exemplo, de ficar só trançando horas e horas. Então, eu comecei a aplicar. E aí, quando ia acabando, eu vinha com um pedaço de coisa aqui, ó. Então, por exemplo, acabou aqui. Eu vinha com a cola aqui, ó. Já colava e já ia trançando. E já ia trançando. E, às vezes, um pedaço acaba antes do outro. Aí, eu só vou aumentando esse pedaço de... Muito jóia. Aí vamos lá, eu vou mostrar duas coisas. Um sentido para fazer o suplá e depois o sentido para fazer aqui o cachepô. Que esse cachepô pode virar, por exemplo, um suporte de bandeja. Pode virar tudo, né, Cláudia? Só usar a imaginação. Ó, se a gente for fazer um suplá, a cola vem aqui na lateral. Ah, tá. Ó, aí a gente aperta assim e vai enrolando aqui, ó. Cola na lateral, tá? Ó, bem apertadinho. E aí a gente vira a trança, ó. Tá? Quanto mais apertadinho, melhor. Se eu for fazer... Ah, uma coisa importante. Pra suplar, é legal a gente passar um verniz. Ou um verniz acrílico, ou um verniz spray. Pra proteger, ó. Só ir... E você vai revestindo o que você quiser. O que quiser, Clau. E não dá uma cara de corda? Nossa, ficou lindo, gente. Ficou muito estiloso. Muito. Eu vou fazer na minha cúpula do meu quarto já tá decidido. Ah, na cúpula do abajur. É, ela tá velhinha e eu tava pesquisando pra trocar e tal. Eu falei, na hora que eu fiz, eu falei, fica super legal. Fantástico. Agora, esse aqui também, você colocar, revestir a cúpula do abajur com o papel vegetal também vai ficar lindo. Olha, eu não tinha nem pensado. Na hora que eu boa. vi, eu pensei. Vai ficar muito bonito também, né? Ó, parei esse aqui. Vou deixar ele aqui. Eu coloquei, ó, um papel, mas se quiser colocar um feltro para acabamento, pode colocar, tá? E já vou mostrar aqui para vocês verem que é o mesmo processo do puff. E se tiver pneu velho, balde, qualquer coisa, dá pra gente fazer, tá? Então aqui, eu venho com a cola. A cola, gente, precisa estar bem quente. Porque em contato com as coisas assim, ela esfria rápido. Ó. Sabe o que eu tô achando muito legal? Que o papel craft, ele não tem farpa, não tem fiapo, ele não vai pinicar. Porque se fosse uma corda, por exemplo, um sisal, ia ficar, né? Não, e a roupa, quando você trabalha com sisal, a roupa fica cheia de fiapo. E esse aqui também não ficou, Clau. Ó. Muito jóia. Gostei demais. Bem prático. Eu adorei também, Clau. Ai, gente, ó, se vocês forem usar cola quente, uma coisa que aconteceu. Eu quebrei, pela falta de paciência, eu quebrei 2 pistolas ontem. Por que você não deixou esquentar o suficiente? Não é, ela até tava quente, só que aí quando você começa a usar, cada vez que a gente passa, ela esfria. Sim. E aí eu não esperava. E eu queria ficar apertando e quebrava. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Sempre lembrar que é artesanal, né? Olha, você que é desse jeito, quebrou 2 pistolas, eu iria quebrar 10. Eu já tô aqui pensando assim, acho que eu vou tentar fazer sem fazer a trança. Aí eu pensei, será que se eu enrolar só assim, ó, se eu enrolar só assim dá um efeito bom? É, acho que pode ser que dê. É, mas não vai ficar bonito não, tem que fazer a trança mesmo. É, a trança. É. Ó, aqui, Clau, ó. Vim aqui, então aí eu vou pegar um pedaço. Eu vou pegar esse pedaço do seu aqui, tá? Tá. Pra mostrar, ó. Só venho aqui, colo e aí eu dou amassadinha, ó, gente. O importante é a gente fazer o quebrar a fibra. E aí volto a trançar, ó. Vou aumentando conforme ele vai me pedindo aqui a necessidade. Ó.
É, pra você não quebrar a fibra, eu tô vendo aqui, né? Tô percebendo, se não quebrar a fibra, fica mais difícil pra trançar. E aí sabe o que acontece? Ele fica com uma cara de mentira, não parece corda. Né? Claro que não é corda, mas... Você pesquisou pra ver se a corda é cara? Pesquisei, eu fiz umas coisas aqui faz um tempo, Clau. A gente fez uns cachepôs aqui no programa, até no canal de vocês, acho que no YouTube tem, né? A gente já fez aqui, revestir coisas, fica muito mais caro. Fica muito Então, por exemplo, é muito. Então, a ideia de fazer assim com papel é pensar nas férias, pensar na acessibilidade e na economia, né? Então, a gente reaproveita com economia, ó. Dá pra colocar a família toda pra trançar papel. É verdade. Depois, se quiser passar verniz e depois, se quiser pintar, Clau, tá também. Pode. Eu gosto dessa cor, tá? Acho que fica muito mais bonito. Acho que fica um charme nesse natural. Você vê que combina com tudo, né? Com tudo. De repente, coloca um vaso, esse aqui, um murano, do lado de fica lindo. Ah, quero misturar, colocar num ambiente bem sofisticado. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Eu, particularmente, sou fã. Ah, eu também. Ah, outra coisa. Foi para um lado, depois vai para o outro, não aparece. Tudo bem, não aparece, né? Não aparece. É ótimo. Ótimo. Gente, que maravilha. É isso. Eu achei que... Olha, aí você já tá combinada que eu quero que você venha ensinar essa peça maravilhosa aqui. Agora você vê, dá pra fazer a casa ficar lindíssima gastando quase nada, porque isso aqui também não é caro, né? Não, não. O papel vegetal sai... Cada folha deve sair uns 80 centavos, Clau. Papel vegetal, aí um Papel vegetal A4 e um pote de plástico. Ah, demais. Lindo. Não é? E aqui eu amei também. Olha, vai revestindo tudo. Ah, tem uma bacia, velha. Reveste. É. Não tenho nada, tem um pneu ótimo. Isso aí. Sabrina Neublum, escreve assim, Sabrina Neublum, lá no Instagram, Neublum. O WhatsApp dela é o 11996440067. 11996440067. Maravilhosa, você Obrigada. arrasou. Lindona. Obrigada, E olha, quem ainda não fez decoração, vai com ela. Quer festas, quer muitas festas no próximo ano, com ela. Sabrina Neublum, tá bom? Ela arrasa. Artista plástica daquelas maravilhosas. Aruba é uma ilha localizada na região das águas quentes do sul do Caribe, privilegiada por estar fora da rota dos furacões. Algumas das praias mais lindas do mundo estão aqui e são consideradas as melhores do Caribe. Na costa sul e oeste está o lado urbanizado da ilha, com muito entretenimento e cultura, além das famosas praias com as areias brancas e águas calmas. São pouco mais de 110 mil habitantes de 90 nacionalidades diferentes convivendo muito bem. O povo amável e hospitaleiro, fundamentais para o famoso slogan de Aruba, uma ilha feliz. Já ao norte e leste de Aruba, você vai encontrar uma região árida e desabitada, também selvagem, com mar forte, paisagem incrível e atrações como ruínas, trilhas de bike, passeios em veículos 4x4 e muito mais coisas que tornam Aruba um destino imperdível. Para quem vem do Brasil, não existe voo direto. É preciso fazer uma escala, que pode ser em Bogotá ou na cidade do Panamá. A nossa foi no Panamá. Os diferenciais desse destino já começam na chegada à ilha, pois o aeroporto prioriza a facilidade para o turista desembarcar, evitando transtornos, e para isso eles possuem um sistema chamado EDCard Online. Sabe aquele formulário de embarque e desembarque internacional que você precisa ficar preenchendo no avião? É sempre uma luta para achar uma caneta, né? Pois aqui, com esse sistema, você pode preencher tudo pela internet antes mesmo do dia da viagem. É muito fácil e muito rápido. Assim, quando chegar aqui, é só aproveitar o sossego e a beleza de Aruba. E não esqueça, para entrar na ilha é fundamental ter o certificado internacional de vacinas.
nosso ponto de partida é Oranjestad, que é a capital e a mais importante cidade de Aruba, localizada no sudoeste da costa. Uma agitada cidade portuária que mistura o antigo e o novo, dando um charme todo especial. Sabe que o bacana em Oranjestad é caminhar pelas ruas apreciando o paisagismo lindo que elas possuem, os edifícios históricos e o centro comercial para fazer aquelas comprinhas. E, aliás, vale lembrar que Aruba é um território livre de impostos. E olha, as lojas mais famosas e conhecidas do mundo você também encontra por aqui. Vou te mostrar mais. Se locomover pelo centro de Oranjestad ficou muito mais fácil e divertido depois da inauguração de um bonde de última geração em 2012. Os turistas saem do porto, chegam de cruzeiro, entram no bonde e conhecem vários pontos. Vão parando tanto no centro comercial quanto na parte histórica, nos museus. É o máximo. Eu vou. Em relação a pontos turísticos, Aruba também tem vários e bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, é a Torre William III. Ela foi construída na fundação de Aruba e hoje abriga o Museu Nacional de Aruba, que conta a história dessa fundação. Bem juntinho aqui, a gente tem o forte e na época ele foi usado como proteção, para proteger Aruba dos ataques piratas. É um lugar bonito, as ruínas são interessantes para você tirar uma foto. O Museu Histórico de Aruba, ele conta a história desde 1798, que foi quando foi construído o forte aqui de Aruba, tá? Mas depois disso a gente tem várias outras partes importantes da história de Aruba, como a colonização, a construção da torre. E aqui no museu você tem a possibilidade de admirar alguns dos pertences, móveis, objetos e até a réplica de uma cozinha da época da colonização. Assim como essa arquitetura encantadora no Forte Zoutman e a Torre William III, você vai encontrar muitas outras espalhadas pelo centro de Oranjestad. Essa arquitetura holandesa, não é demais? Ah, e aqui, ó, quando você vier, dá uma entradinha, você que gosta de arqueologia, aqui em Aruba tem um museu de arqueologia. Vamos rumo à nossa próxima parada e eu aproveito para falar sobre a locomoção pela ilha. Aruba é pequena, são apenas 31 quilômetros de extensão e 9 quilômetros de largura, o que facilita muito ir de um ponto ao outro em pouquíssimo tempo. Uma boa opção é pegar ônibus, que são baratinhos. Outra opção é pegar um táxi, lembrando que eles não usam taxímetro em Aruba, então não esqueça de já combinar o preço antes de iniciar o percurso. Mas vale lembrar também que você pode contratar um guia ou alugar um carro. Quando a gente pensa em Aruba, a gente pensa em Palm Beach. Essa é a praia mais badalada da ilha. É aqui que fica concentrada grande parte da rede hoteleira. Os hotéis internacionais estão em Palm Beach. São os grandes resorts, normalmente com serviço all inclusive. E o legal é o seguinte, nessa praia você pode aproveitar de todas as formas. Quem quiser vir para relaxar, curtir a mordomia dos resorts, ótimo. Quem gosta de atividade física, não falta oportunidade para exercitar o corpo. Aliás, exercitar o corpo, relaxar a mente. Palm Beach é demais.
opções de resorts, nós ficamos hospedados no Hotel Rio Palace Antilhas aqui em Palm Beach. É um hotel pé na areia com sistema all inclusive, ou seja, comida e bebida à vontade. É uma ótima opção para quem quer comodidade e descanso de frente para esse visual estonteante do mar caribenho. E por falar em comida, Aruba recebe influência de diferentes países em sua gastronomia. As opções vão de restaurantes mais baratinhos, incluindo as grandes redes americanas, até os restaurantes mais reservados, sofisticados e até alta gastronomia. É possível agradar qualquer paladar e qualquer bolso. Aruba é um destino para relaxar e viver aqui momentos bem significativos. Esse que eu vou mostrar para vocês agora com certeza precisa estar na sua lista. A gente vai praticar a Sup Yoga. Vamos ver como é que é. Quem vai nos apresentar essa experiência completamente diferente é o pessoal da Vela Sports Aruba, que foi a pioneira na prática do Sup Yoga aqui na ilha. A equipe é super profissional e simpática, nos passou todas as informações necessárias antes que a gente entrasse na água para viver esse momento único. Aos pouquinhos a gente começa a se desligar mesmo de toda a agitação e vai entrando em conexão com a natureza. Olha, foi a primeira vez que eu fiz a Sup Yoga. Eu, na verdade, já fiz um pouco de yoga, mas nunca assim, em cima de uma prancha de stand-up e na praia. Agora, gente, pensa no casamento perfeito. Yoga que é uma atividade física forte, não parece, mas é, mas ao mesmo tempo muito relaxante nesse mar azul do Caribe. É simplesmente incrível. A aula dura em torno de 1 hora, tem toda a parte de condicionamento físico, de relaxamento, de meditação. Vale a pena, viu? É uma delícia. Falando em esporte e atividade física, dá uma olhada pra cá. Aqui, exatamente onde a gente tá, que é Palm Beach, você pode fazer todo tipo de esporte. Essas boias são super divertidas, elas são puxadas pelas lanchas e a turma dá muita risada. Tem também a possibilidade de andar de jet ski. A hora que você vier pra cá, você vai perceber que tem vários quiosques, inclusive com aula de surf, apesar desse mar tão calmo. Ah, e uma curiosidade romântica, hein? Toda essa faixa branca de areia e essa água cristalina fazem de Palm Beach um cenário perfeito e desejado por noivas de todo o planeta. Por isso, é muito comum você estar andando por aqui e se deparar com um casamento. Os resorts até oferecem pacotes de cerimônia que podem ser personalizados conforme o interesse de cada casal. E tem mais, acredite ou não, mas em algumas situações, casar aqui em Aruba acaba saindo mais barato do que um casamento no Brasil, sabia? Olha, agora no finalzinho de Palm Beach tem um lugar super tranquilo para você curtir todo tipo de esporte que é ligado ao vento. O kitesurf, o windsurf, com instrutores fantásticos, equipamento de ponta para você passar horas aqui se aventurando e quem sabe até voando mesmo. Ai, eu não resisti, gente. Aproveitei que o vento estava favorável e me joguei na aventura do windsurf. Olha, seja você um novato como eu ou um especialista, você vai encontrar um local adequado para a prática do windsurf ou do kitesurf.
E eu vou explicar a diferença dos dois. O windsurf, que foi o que eu fiz, é praticado com uma prancha semelhante à do surf com uma vela. E o objetivo é planar sob a água utilizando a força do vento. Já no kitesurf, utiliza-se uma pipa, um papagaio e uma prancha com suporte para os pés. O objetivo é voar e deslizar sob a água puxado por uma pipa. Só que vale lembrar que para praticar o kitesurf você vai precisar de muitos dias de treino, porque ele é bem mais difícil. Os dias normalmente são longos e deliciosos aqui em Aruba. O fim de tarde é esse espetáculo à parte. Caminhar pelas areias brancas, contemplando o pôr do sol, causa uma emoção especial. É como se o sol estivesse dando seu mergulho pelo mar do Caribe. E o laranja vibrante se misturando ao azul cristalino. É lindo de ver. Agora, depois do espetáculo do pôr do sol, a área de Palm Beach ao redor da praia ganha vida. E é o que eu vou conferir agora. Vem comigo! O dia pode ter sido curto para muita atividade, mas a noite aqui em Aruba também promete diversão. Gente, são vários bares, restaurantes, lojinhas, feirinha de artesanato. Vale a pena curtir a noite arubana. É pura felicidade. E saiba que passear à noite por aqui é uma tranquilidade, viu? Não tem preocupação com bolsa, relógio, joia, nada disso. Estamos em uma ilha extremamente segura, então você pode desfrutar de tudo que a noite arubana tem a oferecer. E quer saber um outro ponto positivo? Essas opções de entretenimento que você está vendo ficam exatamente na avenida que passa por trás de todo o paredão da rede hoteleira. Ou seja, você pode curtir tudo isso a pé, porque é bem pertinho. Pode aproveitar os artesanatos e levar uma iguana para casa. Aliás, por aqui você também vai ver umas durante o dia, viu? Aproveitando, eu tô olhando aqui esses quadrinhos e tá escrito Bombini. Vou falar da língua original aqui de Aruba. É o papiamento, que é a mistura de 6 línguas. Mas aqui, pode ficar tranquilo, todo mundo fala inglês, espanhol, holandês. Qual é a língua que você fala? Eles vão te entender. E realmente a vida noturna de Aruba é bem agitada. Agora, se você é daquelas pessoas que depois de um longo dia de atividades e aventuras pela ilha, prefere encerrar de uma forma mais relax, mais romântica, longe do agito das baladas, da aglomeração das pessoas pelas ruas e bares, se prepara, porque o lugar que eu vou te mostrar é incrível. E eu duvido que você não fique fascinado. Olha, eu tive o privilégio de conhecer um dos lugares mais lindos que eu já estive na minha vida. É um restaurante extremamente romântico e é pé na água. A gente está acostumado com pé na areia, mas o Flying Fishbowl é um dos restaurantes tradicionais de Aruba que convidam a gente para um jantar romântico, para um jantar inesquecível. Enquanto você saboreia um prato mais gostoso que o outro, pode ficar à vontade para escolher, você relaxa os pezinhos na água e aprecia o azul do Caribe. Começando mais um dia na Ilha Feliz, eu vou me aventurar para mostrar um lugar que também tem que estar no seu roteiro ao vir para Aruba.
Você que me acompanha sempre sabe que uma das formas que eu mais gosto de conhecer um lugar é através do pedal, né? E aqui em Aruba, você pode alugar uma bicicleta, fazer trilhas incríveis como essa que eu tô fazendo agora. Inclusive, ó, eu tô em uma das 14 estações que contam a Via Dolorosa de Jesus. E a gente chega a uma capela que eu vou mostrar pra você também. Me acompanhe, vambora? Pedalar? Deixa eu só te falar uma coisa, eu vim pelo caminho tradicional porque eu queria, primeiro, fazer um caminho mais curto, segundo, passar pelas 14 estações. Mas se você quiser fazer uma trilha mesmo, bem feita, tem duas oportunidades e duas possibilidades. Essa primeira aqui com 14 km e 200 metros, essa outra com 11 km e meio, e aí é por dentro do deserto aqui de Aruba. Venha com força de vontade porque é pesado. E depois de percorrer 6 quilômetros lá de baixo até aqui em cima, a gente chega na Capela Alto Vista. Essa capela foi a primeira igreja construída aqui em Aruba. É um lugar de contemplação. Aqui você tem alguns souvenirs, daqui a pouquinho você vai ver. Mas o legal é o seguinte, além de um momento de espiritualidade, de acalmar o coração, você tem uma contemplação incrível, porque a gente está num ponto alto e você vê todo o mar de Aruba. É um sonho. Ay, candela, 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 me quemo ahí. ¡Mándalo, Torre! Vamos a bailar. É Coco do Brasil? Coco de Brasil, não, de coco de Aruba. É, eu quero provar En esse mesmo. Brasil decimos agua y coco gelado y mucho obrigado. Muito bem! Aruba we say ice cold coconut water. Eu necessito de um coco helado agora. Ahora yo te lo tengo aquí, rápido, helado. Mira, ahora lo voy a hacer helado, mira. Trabajamos con la tecnología en la NASA. Muchas gracias. En Aruba we say Mashadanki. Machadanki! Muchas gracias. Mashadanki. Machadanki! Remember that. Adorei essa tecnologia. A gente sai geladinho mesmo. Fantástico. Para apreciar um visual ainda mais deslumbrante, vale a pena passar em um dos pontos turísticos mais famosos de Aruba, o Farol Califórnia, que fica bem pertinho daqui. Bora lá! O Farol Califórnia é uma construção de pedra com 30 metros de altura. Ele fica na área conhecida como Rudishibana, perto da ponta noroeste de Aruba. Qualquer hora do dia ou da noite é uma boa hora para visitar o farol e contemplar a vista de 360 graus da ilha. Ah, e aqui ao lado do farol tem um restaurante bem aconchegante com uma cozinha italiana divina. Capítulo à parte, é você poder fazer a sua refeição com essa vista deslumbrante da parte costeira da ilha. A minha dica é você tirar um dia para almojantar aqui, apreciando o pôr do sol. Aquele almoço tardio, aqui cai bem. A Aruba é realmente abençoada pela generosidade de Deus. Nós somos surpreendidos a todo momento, em cada cantinho dessa ilha, com as belezas que a gente só encontra por aqui. E tudo isso misturado a muitas opções de entretenimento, passeios, comida boa, agradando a todos os gostos. A Ilha Feliz do Caribe realmente é um destino que deve estar nos seus planos. Muita gente acha que empreender é assim, vou fazer e vou vender. Gente,
não é desse jeito que você está pensando. A gente precisa aprender sobre alguns assuntos, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa entender sobre contrato, até porque quando a gente vai fornecer principalmente um serviço para o nosso cliente, é bom que a gente tenha um contratinho, né? E contrato é fundamental para qualquer negócio de sucesso. Muitos empreendedores acabam esquecendo a importância de um documento como esse, mas a verdade é que contratos bem feitos podem evitar muitos problemas e trazer mais segurança nas relações comerciais. Um contrato claro, detalhado, ajuda a evitar gastos desnecessários, brigas legais. Então, atenção, porque o assunto é importante. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, hoje eu recebo o advogado João Paulo Campos. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Vamos sentar então para a gente bater um papo. Vou sentar aqui do seu lado. E aí eu quero entender de que forma a gente consegue ajudar as pessoas que estão em casa, porque tem muita gente agora empreendendo e que nem nunca fez um contrato, né? E que de repente já se deu mal por causa disso. Exatamente, Cláudia. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a honra e o privilégio de estar aqui no seu programa. Gostei da música que você tocou no piano ali. Não sabia que você era pianista. Fiquei contente. Eu também sou pianista, você então... Você toca piano? Toco. Não, eu aprendi a tocar esse ano. Eu tô assim, eu acho que no meu 8º mês de aula de piano. Nossa. Já tenho um mini repertório, mas eu não sou pianista. Eu sou só uma aprendiz de piano, Não, sabe? toca muito bem, tá de parabéns. Muito obrigada. Eu gostei. Agora, sobre a questão dos contratos, como é que funciona? Eu gostaria de trazer a história de Ricardo III, de Shakespeare, a peça que Shakespeare escreveu sobre Ricardo III. Foi a história de um rei que ele era ambicioso, mais do que ambicioso, ganancioso. E ele, diante de um determinado momento na batalha, desesperado, ele perde o cavalo dele, ele cai. E de repente os soldados envolvem ele da tropa adversária. E ele, desesperado, clama: meu reino por um cavalo. Ele estaria disposto, naquele momento desesperado, a oferecer todo o reino dele por um cavalo. Tamanho o desespero dele. Então, muitas vezes, o que eu quero trazer essa história é que muitas vezes nós fazemos acordos, contratos, no nosso desespero. Nós, às vezes, assumimos dívidas, assumimos responsabilidades que não é de forma alguma vantajosa. E nós complicamos na hora de ter que cumprir o contrato, na hora de ter... E esse cuidado é muito necessário. Um outro exemplo que eu acho que cumpre dizer é o caso do Abílio Diniz. Não sei se você sabe desse caso, mas o Abílio Diniz, em 2003, ele fecha um contrato com o grupo Casino da França. O que acontece com esse grupo é que, em 2013, ele iria se tornar completamente do grupo Casino. E não só do Abílio Diniz, ele ia perder todo o seu patrimônio, sua propriedade, as suas ações do Grupo Pão de Açúcar. O que aconteceu foi que ele, quando começa a chegar o período, ele vê que a propriedade do contrato não ia mais protegê-lo, ele pensa em fazer uma parceria de fusão com o Grupo Carrefour, que era, na época, um grande concorrente do Grupo Pão de Açúcar. E aí, o Grupo Casino percebe que ali tinha uma falha, ali de fato existia uma falha de conduta do Abílio. Não, pera lá, mas você assinou esse contrato. Tanto que se você assistir palestras dele, você vê que ele fala claramente: olha, se eu pudesse, eu leria as vírgulas, linha por linha, dos contratos que eu assinei. Ali, de fato, ele acaba perdendo, ele dá a volta por cima, depois acaba resolvendo, ele acaba assinando um belo acordo para sair do Grupo Pão de Açúcar, mas deu um grande problema o fato dele não ter tido um bom contrato nesse momento. Então, eu aconselho para todo mundo que está me assistindo que, antes de você fechar uma parceria, antes de você entrar numa sociedade, é muito importante que você leia os contratos que você vai estar assinando. E de preferência com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade, porque isso pode custar caro lá na frente. Mas com certeza. Agora, eu acho muito interessante, já que eu estou conversando com você e é um advogado, a gente lembrar e ter a humildade para reconhecer que, por mais
calmo que a gente seja, por mais minucioso, atento que a gente seja, tem coisas que só um advogado percebe. Eu digo isso até porque já vivi algumas situações assim, né? E a gente não tem o hábito de ler e muita coisa ali a gente não entende, vezes a gente julga desnecessário, passa, faz uma olhadela, vai lá e assina. Mas toda vez que você for assinar um contrato, se você submeter ao crivo de um advogado que vai ler mais minuciosamente, com base na lei, provavelmente ele vai te questionar e questionar esse contrato em alguns aspectos. O que é muito interessante da gente pensar que a gente não está gabaritado para sair lendo e assinando e interpretando o contrato. Com certeza. A profissão do advogado por si já é uma profissão que quando perguntam para você, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser advogado. Mas você gosta de ler? Tem que ler bastante, né? Exato. Além do advogado tem que ler bastante, o contratualista tem que ler mais ainda. Então a gente é treinado para ler mais ainda. Então eu acho fundamental essa preocupação. O contratualista nada mais é do que um alfaiate do direito. Quando você vai fazer o seu negócio, você precisa ter aquele olhar técnico e cirúrgico nos seus negócios. Você precisa ter aquele cuidado. E quem vai te dar essa tranquilidade de estar fechando um bom negócio, estar assinando com segurança, Cláudia, é o contratualista. Então, não vai ser o contrato da internet que vai te dar segurança, não vai ser o ChatGPT, vai ser o contratualista, vai ser o advogado especialista e técnico que vai se debruçar sobre aquele assunto, que vai te trazer tranquilidade para você poder, de fato, fazer um bom negócio. Perfeito. A gente começou falando que era muito para o empreendedor, né? Mas eu acho que esse assunto interessa a todos, quem empreende e quem não empreende, porque na vida a gente se depara com essas situações. Na hora de comprar ou vender um imóvel, na hora de alugar um imóvel, né? De qualquer lado que você esteja, de assinar o contrato de um plano de saúde, uma prestação de serviços, às vezes até um trabalho. E quantas vezes a gente quero tanto esse trabalho que eu vou assinar, eu nem vou ler. E depois lá na frente você fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz uma proposta diferente? Eu tenho um caso que eu atuei recentemente de um cliente que fez aquisição de um imóvel e ele, num determinado momento, não ia conseguir custear por ele todo, porque ele mudou de planos. Como é que faz? Ele já tinha pagado metade do contrato milionário, ele já tinha pagado metade do contrato, mas ele já não tinha mais condições de continuar com esse contrato, cumpri-lo. E aí me trouxe esse problema, olha, eu estou com esse contrato que eu assinei, isso é, pacta sunt servanda, né? Aquilo que foi combinado entre as partes precisa ser válido. E eu não posso continuar, então o que eu faço? Vamos lá, nós analisamos aquele contrato, nós encontramos, olha, Cláudia, era 35 folhas frente e verso, nós encontramos uma linha que conseguia salvar esse cara de desistir e conseguir reverter essa situação. E até teve um reembolso ainda na desistência. Mas quem que ia ver isso? O contratualista. Se ele aceitasse a situação, ele ia estar pagando até agora as prestações desse imóvel, desse empreendimento, e não ia conseguir saldar. Muito pelo contrário, ele ia ter que continuar achando justo as multas. Eu vou ter que... Ignorância, às vezes, incomoda, atrapalha a gente. Às vezes não, sempre eu acho que atrapalha, né? Em poucos casos é bom a gente não saber muito, mas na maioria das vezes é bom a gente saber bastante. Você tocou aí num ponto que é interessante, que é a questão dos gastos. As pessoas, elas de verdade têm pena de gastar o dinheiro delas, falando, vou pagar um advogado para isso? E você falou que ainda, muitas vezes, o contratualista, ele consegue reverter e a pessoa acaba saindo com um dinheiro que ela nem imaginava que ia ter. Ela nem imaginava. Isso é fundamental. As pessoas olham para o advogado, né? Olham até outras profissões. Você tocou bem nesse assunto. Aqui não tem só questão jurídica. Muitas profissões. O médico, né? O advogado, enfim. Mas o advogado, quando ele é contratado, ele exerce esse papel de ajudar as pessoas que o contratam. E necessariamente nesse ponto que você disse, as pessoas têm muita
preocupação ou receio de ser muito caro. Um advogado, não, mas é caro. Advogado, né? Nossa, caro. Porque normalmente o advogado precisa estar com a devida indumentária, né? A gravata, o blazer. E isso, às vezes, cria uma certa imagem na cabeça das pessoas que advogado é caríssimo, né? Mas, de fato, se você contrata um advogado para resolver os seus problemas, ou preventivamente auxiliar diante de possíveis riscos que você corre, porque nada mais é o advogado aquele que ele é contratado para resolver problemas. Como é que funciona para contratar um advogado? É um pagamento pelo serviço prestado? É um pagamento mensal fixo? Como é que normalmente isso acontece? Excelente pergunta. Como é que funciona? Então, nós temos 2 tipos de perfis de clientes. Aquele cliente que precisa de uma urgência imediata, que é aquele que já está com o BO, já aconteceu o problema. Aquele que muitas vezes não se preparou, aquele que não se protegeu previamente. Esse tipo de cliente normalmente paga mais caro, porque o problema já está ali e ele precisa de urgência. É mais caro. Agora, o cliente que te procura para proteger, para sua proteção, para sua prevenção, para na hora que você precisar tomar uma decisão, você se consulta com ele antes. Esse daí não paga tão caro. Tem situações e situações. Por exemplo, um mensalista, que é aquele advogado que recebe mensalmente de você e você aciona quando você precisa, você tem alguma dúvida, pra tirar uma dúvida. Olha, eu vou tomar uma decisão, doutor. O que eu faço aqui agora? Eu faço isso ou faço isso? Esse caminho. Eu estudo antes, preparo. Então, esse tipo de cliente é visto com mais amor, digamos assim, entre os advogados, porque é aquele cara que, tendo ou não demanda, ele vai estar te pagando, mas quando tiver, você vai estar preparado para auxiliá-lo. Perfeito. Chiquérrimo, né? Falar assim, tá bom o contrato, eu vou passar para o meu advogado e depois eu retorno para assinar. Exato, não. É chique. É glamouroso, né? É uma coisa. Glamouroso, né? A gente está falando de empreendedorismo e aí eu lembrei dos prestadores de serviço. Você acredita que toda prestação de serviço precisa de um contrato? Toda prestação de serviço precisa de um contrato, Cláudia. Eu sinto que hoje, cada vez mais, nós não conseguimos confiar nas pessoas. Isso é um risco que todo mundo corre. E o que mais eu vejo de história é de pessoas que confiavam. A história do fio do bigode, não sei se você já deve ter ouvido falar desse termo, o fio do bigode, o aperto de mão. O contrato acaba substituindo isso, né? E é melhor você ter um contrato, é necessário você ter um contrato para não só oficializar, legalizar a sua relação, mas para passar confiança para outra parte, segurança. A pessoa vai confiar em você porque vocês têm um contrato, mas ela também vai se sentir segura com a sua atitude. Então, todas as relações que você puder ter contratos, é fundamental que você tenha isso de fato, porque você vai estar passando segurança para as pessoas e confiança. Agora, a gente tem que ser muito honesto e não pode querer prometer aquilo que você não é capaz de entregar, né? E aí, para conquistar o cliente, você coloca um monte de coisas no contrato e depois você fala, não, mas isso... Que aí o cliente vai falar, não, tá em contrato, você vai me entregar dessa forma sim. Exatamente. E existem coisas, por exemplo, um outro princípio do meio dos contratos que se chama rebus sic stantibus. O que é isso? É a teoria da imprevisão. Então, vamos supor, você fechou um contrato e a pandemia estourou. Como é que você vai exigir que esteja ali, ipsis literi, a exigência desse contrato? Como é que você faz? Precisa ser analisado caso por caso. É preciso essa análise diante da imprevisão. Precisa ter esse bom senso. Tanto que no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós caminhamos com o princípio da boa-fé. Nós caminhamos com contratos de boa-fé. Então, é preciso que você entenda que a boa-fé precisa estar presente até no momento de imprevisão, momento de uma guerra que estoura, momento que uma pandemia estoura. E a gente vive num mundo de incertezas, né? Então, olha aí como é importante a gente entender essa parte também. Se você tem alguma pergunta, e às vezes sua pergunta é mais pontual, manda pra gente no Vida Melhor Oficial. O doutor responde já já.
Então vai lá, Vida Melhor Oficial. Qual é a sua dúvida? Estamos falando sobre contratos, né? Direitos e deveres. Isso é importante e quando a gente tem uma relação, principalmente comercial, é bom que tudo fique muito claro, tá? Eu já tenho algumas perguntas, vou pedir para colocar aqui na nossa tela e aí a gente vai ouvir a resposta. Gabriel Ferraz quer saber o seguinte: sou microempresário e tenho 3 estagiários. Quais os riscos e benefícios ao optar por um estagiário e não um CLT? Boa pergunta. Olha, essa pergunta é interessante, dependendo como posso dizer, da posição, da roupagem societária dessa empresa. Então, Gabriel, né? Gabriel, preste muita atenção, primeiro de tudo, você é microempresário, estou lendo aqui, né? Microempresário, muito bem. Claro que você pode enfrentar alguns riscos por causa dependendo da caracterização desses seus 3 estagiários. Então, se você exige o que caracteriza um trabalho previsto na CLT, você está correndo o risco de ter 3 funcionários aí que podem entrar com processo. Então, primeiramente, é importante você observar. Você exige, tem algumas exigências, isso é da área de direito do trabalho, muito interessante. Mas se você exige a presença deles lá, o horário, subordinação e a não eventualidade, a personalidade, são princípios do direito do trabalho, que se eles estão caracterizados dessa forma, você tem funcionários aí que são CLT, mas você ainda não acertou isso. Não oficializou. Então, é fundamental que você observe como é que você exige isso. Então, primeiro de tudo, veja quais são as características. Se você cobra o horário deles, se você exige que eles estejam com a frequência, se você tem uma relação de subordinação. Tudo isso é fundamental para você entender se de fato você tem estagiários ou funcionários que deveriam ser CLT. Então, atenção aí para... Perfeito, acho que esses são os maiores riscos. Próxima pergunta, obrigada, Gabriel. Júlia Cardoso, minha irmã e eu somos sócias de uma doceria, mas não temos contrato. Isso é muito arriscado? Olha, Júlia, é arriscado, é arriscado. Eu acho que aquela frase, né, amigos, amigos, negócios à parte, seria fundamental para você regularizar essa sua história com a sua irmã. Então, o meu conselho seria que vocês pudessem procurar um advogado ou até mesmo um contador que pode resolver isso para vocês, mas deixem registrado a porcentagem de cada um, porque vocês vão, eu não sei a idade de vocês, mas vocês podem ter filhos, vocês podem vir a faltar, e aí vai ficar para quem? Para o herdeiro, vai ficar para o pai, para a mãe. Então, assim, tudo isso precisa ser muito bem delineado para que vocês possam caminhar com tranquilidade. E deixar bem separado. Olha, somos irmãs, somos família, mas os negócios a gente consegue separar aqui. Perfeito. Se dá um eventual problema nesse e tantos outros casos, existe a possibilidade de recorrer à justiça sem contrato? Ou na justiça só se tiver um contrato estabelecendo as bases? Perfeito, Cláudia. Existe essa possibilidade, sim. Porém, quando não existe o contrato, o que a justiça costuma buscar? Ela vai buscar as conversas de celular, ela vai buscar uma testemunha, ela vai buscar pessoas que possam, de alguma forma, informar algo sobre a relação, como funcionava. Então, tudo fica mais difícil. Então, é fundamental ter o contrato, ter um documento que formalize essa relação. Perfeito. Obrigada, Júlia Cardoso. Próxima pergunta é do Everson Oliveira. Se você tem alguma dúvida, corre lá, hein? Vida Melhor Oficial. O Everson diz assim: sou motoboy de uma loja de aparelhos eletrônicos há 3 anos. Não tenho contrato fixo, mas está apalavrado que preciso estar lá todos os dias cumprindo uma carga horária. Estou agindo certo? Como provar em futuro processo que estive trabalhando lá? Muito bem. A questão do Everson é o que nós dizemos de trabalho informal. São trabalhos que muitas vezes, você disse que está 3 anos lá, né, Everson? Eu aconselho que você, de alguma forma, mostre que você tem uma relação com o seu empregador, o seu contratante, no caso, né? Então é importante você mostrar pelo menos uma conversa, manter alguma conversa com ele de uma maneira frequente, para você mostrar a assiduidade do seu trabalho lá com ele.
é sempre importante ter alguns contatos. Então, por exemplo, pessoas que trabalharam junto com você, é fundamental você ter esse contato com eles, porque na área de direito trabalhista, na área da justiça do trabalho, a testemunha é fundamental. Mas assim, ele tá lá, tá trabalhando, ele aceitou esse trabalho, ele aceitou as bases desse trabalho. Seria certo entrar na justiça depois? O que eu estou entendendo da pergunta dele é no caso de acontecer algum problema. Então, claro que não é certo se não estiver acontecendo nada de mal, mas se ele se sentir prejudicado em algum momento, é importante ele entender que ele teve uma relação de trabalho, uma relação de emprego, de certa forma, e que ele esteve preparado, mostrando as provas no celular. Então, o celular, mostrando de alguma forma de ele ter demonstrado frequência. Isso é importante. Bom, também o empregador precisa saber que tem que contratar bonitinho, né? Um funcionário, se ele tem deveres, se ele está ali trabalhando para você. Então, Claro. É um risco também. É um risco que os dois correm. É. Os dois correm esse mesmo risco. Tá joia. Everson, obrigada pela sua pergunta. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Sérgio Maia. Tenho casa de aluguel e sempre tenho problemas com inquilinos, seja por atrasos no pagamento ou por mau cuidado com a casa. O que fazer nesses casos? Devo fazer um contrato com eles? Olha, com certeza, Sérgio, com certeza você precisa ter um contrato com seus inquilinos, né? E o contrato de aluguel é uma coisa muito comum e necessária. É fundamental que você possa ter esse cuidado com as pessoas que estão lá. É importante ter uma caução, é importante você ter fazer aquela... Quando você faz a vistoria, né? A vistoria antes, para você mostrar como é que você está entregando e como é que você quer receber. Então, tem exigências que devem rezar no contrato para você poder ficar tranquilo. E aí é um advogado focado, especializado em imóveis. Pode ser Direito também, com imobiliário. certeza, com certeza. Ok. Bom, a gente vai conversar mais vezes sobre direito, obviamente, mas já agradeço João Paulo Campos. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. E você que quer aprender mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao direito, Campos Advogado. Segue lá, Campos Advogado. Já deixa um recado, porque eu sempre falo para vocês, o profissional deixa seus afazeres para vir aqui prestar um serviço de nos ajudar, né, com conhecimento graciosamente. Então, vai lá e agradece. Campos Advogado. Muito obrigada. Uma ótima tarde e até a próxima, tá bom? Igualmente. E você, assim, lembrando que quanto mais cautela você tiver, mais seguro você estará. E quando você coloca foco naquilo que de fato importa, é lá que está também o seu coração. Mateus 6, 21, a gente leu hoje a palavra de Jesus que diz: pois onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Apegue-se a coisas que vêm do alto, coisas que são eternas, coisas que realmente possam frutificar na sua vida e na vida de quem passar por ela, tá bom? Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Uma ótima tarde, segura na mão de Deus e vai. E a gente se encontra amanhã com mais Vida Melhor. Obrigada, meus amores. Até amanhã. Você não tem